Vamos iniciar, então, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo este momento que Ele nos proporciona de podermos estudar mais um pedaço do seu Evangelho, aprender um pouco mais com os ensinamentos maravilhosos que Ele nos trouxe, né? E vamos, então, orar e meditar com Ele por alguns minutinhos, agradecendo tudo que Ele tem feito por nós. Vamos lá. Muito bom, né? Momento gratificante. Vamos também elevar o nosso pensamento em amor e carinho a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso querido mentor, está sempre junto de nós, nos amparando, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Ele e toda a sua equipe, que sejam iluminados e abençoados e que possam sempre estar junto de nós, nos ajudando a superar todas as nossas dificuldades. Muito bem. Nosso estudo no Evangelho, né? Nós estamos no capítulo 3. No capítulo 3 tem as instruções dos Espíritos e hoje tem o subtítulo de mundos de expiação e de provas. É uma carta que Santo Agostinho escreveu para nós em Paris, em 1862, e nos traz a seguinte orientação sobre esse título de mundos de expiações e de provas. Então, item 13. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais? Uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem as suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Muito bom. Uma grande orientação do nosso querido Santo Agostinho e que dá assunto para muito tempo. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Olha, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta, ou melhor, quero fazer uma pergunta. O que nós fizemos nesta última semana para vivenciar o que nós aprendemos no último encontro? Uma pergunta muito importante, porque conforme a gente vai estudando, é interessante anotar ideias que surgem para a gente colocar em prática. Senão a gente fica naquele mundo teórico, e não é essa a ideia do nosso estudo prático, essa é a ideia. Tudo bem? Mas vamos lá. Olha, a Terra, no período que estamos, ela vivencia um mundo de expiações. Lógico, já se percebe uma inteligência superior num grande número de habitantes. Indica que ela deixou de ser um mundo primitivo. Portanto, o mundo primitivo, só relembrando, era destinado e é destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador, recém-criados. Para a gente entender isso, dá uma olhadinha
no avanço tecnológico que nós entramos, que nós conquistamos. Essa própria reunião, dá uma olhada aqui. Isso já foi previsto no Nosso Lar, e hoje nós estamos no livro Nosso Lar, lá no século passado, pelo Chico Xavier e Emmanuel, André Luiz, desculpa, tá? Foi previsto ali, e hoje nós estamos aqui vivenciando. Portanto, estamos num planeta de prova e expiação. Agora, no Espiritismo, a expiação é o castigo que os espíritos sofrem para pagar por suas faltas cometidas na vida corporal. Portanto, a expiação é uma experiência equivalente ao que o espírito infligiu junto a outra pessoa, vitimizou outra pessoa, enfim, provocou uma vítima no passado. Então, ele vivencia isso para aprender. Portanto, a aprendizagem é na prática. E é consequência, portanto, aí dos maus atos praticados, maus atos. A expiação é uma necessidade de todos os espíritos para cumprirem os desígnios de Deus. Por que é uma necessidade? Porque nós somos criados simples e ignorantes. É inevitável cometermos erros, entre aspas, né? Em outras palavras, eu prefiro necessidade de aprendizagem, cura e libertação. A expiação, portanto, é um desígnio de Deus. A expiação é uma oportunidade muito rica, portanto, de aprendizado, para a gente poder galgar novos degraus na essa jornada evolutiva. A expiação, ela pode ser moral ou física. A expiação moral, ela ocorre no estado errante, quando nós estamos em erraticidade, com aqueles constrangimentos, nós encontrarmos pessoas que nós prejudicamos, enfim, ali é feito um balanço, a gente cai em si ali, na erraticidade. Portanto, lá ocorre uma expiação moral. Eu chamo de constrangimento moral. É uma forma que eu acabei determinando para isso. Portanto, é um sofrimento moral, em resumo. Agora, a expiação física, ela ocorre no estado corporal. Quando eu falo estado corporal, a gente pensa só no corpo. Não. São enfermidades físicas e psicológicas, essa expiação física. Ok? Toda expiação, detalhe importante, é uma prova. Agora, mas nem toda prova é uma expiação. Olha, eu vou repetir porque vale a pena. Toda expiação, expiar, sofrer, é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. A expiação é a dívida ao universo. Não está isso no Evangelho, mas ela é uma dívida ao universo. Deve estar em algum canto. E não apenas aquela que se tem para com outro espírito. Olha bem, hein? A expiação é a dívida ao universo e não apenas aquela pessoa que você prejudicou. Aí você fala, mas como assim? Significa que nós estamos todos interligados e somos irmãos. E quando a gente infringe uma lei, a lei de Deus, de alguma forma, nós estamos gerando uma energia negativa. Isso contamina o universo. Contamina. E o universo percebe, eu digo todo o universo, todos os planetas. Então, fica aquela energia mental negativa, aquele peso na consciência e na inconsciência. Porque muitas coisas que nós aprontamos estão escondidas na inconsciência, mas a nossa energia muitas vezes não é boa, porque está pesando lá. Nós não saudamos esses débitos. Nós estamos em dívida. Aqui nessa vida, todo mundo com a cara de bonzinho. Eu sou espírita. Eu leio o Evangelho. Mas lá no inconsciente do espírita, está lá escondidinho, o bichinho aprontou muito em vidas anteriores. E aquilo contribui com a energia mental dele. Ele fala, mas eu faço o Evangelho no lar, eu pratico a caridade, eu vou 5 vezes a semana no centro espírita. Mas tem aquela carga ainda,
Então ele tem que ter paciência, tem que ser amigo do tempo, devagarinho vai limpando, e essa energia contamina o universo. Contamina o universo. Então você tem a opção de ser um contaminador ou um impregnador de energias positivas. Ok? Portanto, é muito importante a gente estar ressignificando. Quando surge, a gente começa a manifestar, surge uma oportunidade de expiação, o ideal cá entre nós é agradecer. É uma oportunidade de estar limpando tudo que nós sujamos aí no passado. Ok? Portanto, a expiação permite que aquele que se sente magoado entregue o perdão e assim troque laços. Ao invés de ódio, trocar. Trocar, ou melhor, troca os laços de ódio por laços de amor. Morou? É por aí. Considerando a determinação de Deus, divina, para nós entrarmos na regeneração, podemos afirmar que estamos num período importantíssimo do planeta. Tudo está sendo acelerado para a gente acertar esses débitos de uma vez. São tantas oportunidades. Para onde você traçar aqui um raio, traçar aqui uma linha reta de 100 metros, tem alguém precisando de ajuda, algo está precisando... Enfim, eu digo, principalmente no Brasilzão, tem muitas oportunidades para a gente saltar esses débitos. Mas vamos lá, não estou dizendo que vai ser tudo assim. A quem está aí um grande devedor, com certeza não vai ficar aqui. Não vai dar tempo, possivelmente. Bom, eu estou imaginando isso, hein? Por favor, mas quem sou eu? Aqui é um pouco da minha visão limitada. As provas são situações desafiadoras. São desafios escolhidas pelo próprio espírito ou pelos benfeitores espirituais, lá na erraticidade. E a gente sabe que a alma se alimenta de desafios. A alma se alimenta. Na minha opinião, a ciência não trouxe, mas essa é uma fala minha, hein? Por favor, eu percebo isso. As provas têm o objetivo de avaliar ou fortalecer as virtudes que você conquistou. As provas são como testes que checam o estado de aprendizagem do conteúdo pelo espírito. Portanto, é uma prova mesmo, a prova como na escola. Agora, tem um detalhe importantíssimo, né? O arrependimento suaviza as dores da expiação, suaviza, dando muita esperança. Como é importante se arrepender, o caso de Paulo, Santo Agostinho, que praticamente todas as reuniões a gente comenta. Santa Irene, bom, ela não precisou se arrepender, né? Uma das 3 irmãs, Quinônia, Santa Irene e Ágape, que foram queimadas vivas por defender Jesus Cristo. O Império Romano pega o material, encontraram na residência delas material cristão. E elas foram queimadas no jardim, no quintal do imperador romano. Queimadas vivas, né? Perguntaram para ela, olha, se vocês... É legal a gente estar recordando isso. Se vocês desistirem de Cristo, portanto, não aceitar Cristo, nós deixamos de queimar vocês. Não, nós somos fiéis a Cristo. As 3 falaram, a Irene primeiro, que era mais... A liderança estava ali, né? E ela que, tudo leva a crer, ela que trouxe a prece de Cáritas naquela famosa reunião de Paris, finalzinho do século XIX, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, eu não vou lembrar exatamente, 1873, por volta, se eu não me engano, hein, tá? Ou 80, enfim, foi naquele período ali. E, voltando aqui, o que é expiação de Jesus Cristo? Muito comentado pelos evangélicos. Expiação de Jesus Cristo? Como assim? Jesus não tem o que expiar. Aí os evangélicos trazem a explicação deles. Olha bem, tá? Segundo eles, a expiação de Jesus é o sacrifício que ele fez para ajudar-nos a vencer o pecado, a adversidade e a morte. O sacrifício expiatório de Jesus teve lugar lá naquele jardim de Getsemane, que é o Semane, não é fácil pronunciar,
E lá na cruz do Calvário, olha a expiação. Ele pagou o preço por nossos pecados, tomou sobre ele mesmo a morte e ressuscitou. Portanto, a expiação é uma suprema expressão de amor do Pai, considerando que na sequência vem a misericórdia. A misericórdia já está nesse processo de expiação, não é verdade? Temos que agradecer. E está lá em Mateus 26, 27, está lá, no Getsemane e na cruz, Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados e tomou sobre si nossas dores. Agora, é interessante, a gente tem que vasculhar materiais evangélicos, católicos, sempre tem coisa interessante. E os mormons falam muito em Nephi, mas quem que é esse tal de Nephi, né? E aí você vai pesquisando com essas facilidades maravilhosas da inteligência artificial, da internet, está lá, 2 Nephi, capítulo 9, 6 a 16. Jesus Cristo venceu o pecado e a morte por meio de sua expiação. Aí você fala, mas caramba, Nephi, eu não lembro no Novo Testamento o tal do Nephi. E aí você vai pesquisando, você descobre Nephi é um livro escrito por Nephi. O Nephi é um livro escrito por Nephi, um profeta e líder do povo nefita. Até aí tudo bem, está tudo ligado ao Nephi. O livro está incluído, sabe aonde? No livro de Mormon. Os mormons estudam muito Nephi. O Nephi foi o 4º filho do profeta Lei e de Saria. Portanto, esse profeta Lei, possivelmente, eu não pesquisei, deve ter origem das leis no mundo jurídico. Estou imaginando, tá? Então, o profeta Lei, profeta é um privilégio, ele enxergava o futuro. Sabe em que período que Nephi viveu? Juntamente com o pai dele, Lei, e a mãe Saria? 600 anos antes de Cristo. E ele trouxe esse versículo. Portanto, precursores de Jesus Cristo em todos os cantos, e alguns que a gente nem sabe, não sei se foram registrados todos. Portanto, ele foi contemporâneo bíblico de Jeremias e Daniel. Foi o primeiro grande líder do povo nefita. E olha que interessante. Olha que interessante. Talvez a gente tenha até uma ascendência. Desculpa aí, defendemos dele, né? Desejou levar ele a salvação ao seu povo. Olha que missão nobre, hein? Pelo menos se a gente conseguisse levar a salvação à nossa família, hein? Olha que legal. Ou pelo menos os nossos amigos ao redor, que a gente vê que está caminhando. Ou se um pouco mais adiante o nosso quarteirão, já pensou? Ele queria levar o Nephi a salvação do seu povo. E ele construiu um templo, ensinou o povo a acreditar em Jesus Cristo. Eu vou repetir, 600 anos de Jesus Cristo vir. Portanto, era um médium, um profeta médium. E o detalhe, o povo nefita era um grupo de pessoas, logicamente, que passaram a estudar Nephi, e eles deixaram Jerusalém, olha, tudo o Nephi comandando, a mando de Deus, e chegaram às Américas, por volta de 589 a.C. Este é o material que eu consultei. Se é verdade, eu não sei. Portanto, os nefitas já estavam aqui nas Américas. Chegaram às Américas. América do Norte, do Sul. E olha aí, olha que interessante. Hein? 589 anos antes de Cristo. Merece um estudo. Eu devo consultar alguns amigos mormons aí para mergulhar. Agora, como espírita, vamos lá. Quais são as expiações que eu estou tendo em minha vida? É para perguntar, olha, quais são as expiações? Na linguagem evangélica, diria um testemunho de uma expiação. Portanto, é uma pergunta, é aquela dor que a gente não descobre bem e fala, mas, cara, será que eu mereço essa dor?
Se não é desta vida, é da vida anterior. Hoje, como tudo está acelerado, as expiações, você bateu hoje aqui no companheiro, em questão de um curto espaço de tempo, vem a reação. Está tudo acelerado. Então, mas fica essa pergunta. Quais são as expiações da minha vida até o prezado momento? Outras perguntas. De que modo a expiação está contribuindo? Vamos supor, eu detectei uma expiação. De que modo essa expiação está contribuindo para eu evoluir? E outra, eu sinto gratidão por essa expiação? Mais um detalhe. Porque se geralmente a gente não agradece, começa a lamentar, a expiação continua. Nós já estudamos lamentação, frequência baixa, atrai espíritos que estão lamentando, só reclamam da vida, e aí a tua vida fica enrolada, como se tivesse uma academia na esteira. Marca lá 6 quilômetros, mas você não saiu do lugar. Estou lá olhando no celular na academia. Então, veja bem, a mediunidade de expiação já é outra coisa. Mediunidade de expiação é uma possibilidade de que a mediunidade seja imposta com uma forma de expiação de um passado culposo. Então, olha bem, a mediunidade de expiação, uma expiação que é o camarada ser médium. Nós sabemos aí que depois da pandemia, do Covid, muitos espíritas não voltaram, pelo menos a minha turma lá no SEAC, na casa do Dr. Bezerra, nós não paramos. Então, graças a Deus, ninguém saiu, ninguém voltou, porque nós continuamos. Mas eu não vou entrar em detalhes em centros espíritas, né, porque a gente, sem querer, não é ideia julgar. Mas não voltaram alguns amigos meus, né, que eu tenho contato, não voltaram. Uma amiga minha, tá, não vou citar nomes. Então, vejam bem, essa mediunidade de expiação, portanto, é uma possibilidade de que a mediunidade foi imposta devido a algo que nós pisamos a bola, algo razoavelmente pesado em vidas anteriores. Eu tenho um caso que eu acompanhei de perto, um amigo nosso, médio de incorporação, ele, no final de uma reunião de esclarecimento, apareceu o mentor, abriu para perguntas e ele virou e falou: mentor, eu já comentei isso num dos estudos, mas merece aqui repetir. E o caso dele é uma mediunidade de expiação, eu assino embaixo. Por quê? Imposta, hein? Tudo leva a crer. Por quê? Ele falou: olha, o mentor, por favor, eu trabalho a semana toda, aí eu chego no sábado, que foi o que aconteceu na semana passada, comecei a sentir uma dor no pescoço, como se estivesse sendo enforcado. Fui na Unimed, checaram nada, e passei o final de semana com aquela dor, aquela impressão daquela corda, não sabia se era físico, o que era. Chego aqui na reunião, recebo um irmãozinho que provocou suicídio, se enforcando. E aí a dor passa. Mentor, olha a pergunta dele. Mentor, quando é que isso vai passar? E o mentor falou: filho, os mentores espírito elevado, eles falam pausadamente, com calma. Filho, olha, era para você vir com uma determinada, eu vou falar na minha linguagem, tá? Foi numa outra linguagem. Uma determinada deficiência mental. Foi interferido, teve interferência, sabe, de amigos, parentes, coisas boas que você fez em vida anterior, mais ou menos o diário foi esse. E aí foi dado para você a mediunidade. Agradeça, agradeça. Nunca mais esqueci, eu presenciei, e eu falei: caramba, né? Eu tenho também mediunidade de intuição. Passei a agradecer. Uma infância cheia de percepções. Eu não me conhecia bem, então achava que era meu e não era meu. Captava energia de todo lugar. Tinha ambientes que eu não podia nem entrar. Então, mas veja bem, hoje eu agradeço. Naquela época eu não sabia o que estava acontecendo, apesar de ter uma família espírita, eu não me abria, né? Enfim, aquela vidinha ingênua. Vamos lá. A mediunidade, ela pode ser concedida também como empréstimo espiritual ao médium. Isto como uma oportunidade de trabalho no plano físico. É negociar, falou: olha, me dá mediunidade,
porque eu quero saudar um pouco esse débito. Isso aí está me pesando. Eu chego aqui, eu fico com vergonha, eu vejo amigos meus que avançaram e eu estou aqui. Não estou sentindo inveja, mas está pegando mal, cara. Estou ficando para trás aqui da fila. Né? Eu estou imaginando uma situação na erraticidade. A mediunidade, ela pode ser suspensa ou extinta, caso o médium não faça bom uso desse recurso. Sério isso. A mediunidade... Olha, eu vou repetir. Caso o médium não faça bom uso deste recurso. Tem médiuns que vieram aqui para cumprir uma longa jornada e, de repente, começa a fugir de si. Me faz lembrar uma fala de Divaldo Franco, que ele fala num poeta que comentou que ele fala uma boa parte da humanidade perdeu o endereço de Deus. E, ao mesmo tempo, Divaldo Franco fala, eu sinto que uma boa parte perdeu o endereço de si mesmo. Porque muitos médios vieram aqui para trabalhar mesmo. Chico Xavier era só para escrever 30 livros, eu gosto de repetir isso, tá? Eu sei que vocês já ouviram, vocês estão carecas de ouvir isso. Escreveu mais de 500 livros. Nossa, imagine o nosso pai como ficou feliz. Esse meu filho, show de bola. Um grande exemplo, Chico Xavier. Então vem para trabalhar e, de repente, começa a levar, não vou lá naquele grupo lá, eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto do jeitinho, e aí começa. E aí, resultado, a ausência do bem-abraço. Mais um médio fora do esquema. Eles falam até com sotaque carioca, fora do esquema. Aí ri, né? Lógico, né? Caiu de bobeira, né? Dormiu de botina. Não teve uma vigilância plena. Se fala muito em atenção plena, em inglês mindfulness, aquela coisa toda. Nós precisamos de vigilância plena. Vigilância plena. Vocês me entendem? Não é brincadeira. Nós estamos próximos da regeneração. Quer levar a vidinha igual seu pai, sua mãe levou? E ingenuidade, igual seu avô? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acordem. Acordar, a cor que eu vou dar. A mediunidade, ela começa, né, num caso desse, ela tem os dois lados. Ela começa a se aflorar também de acordo com a nossa evolução espiritual. Então tem um progresso também. A justiça divina sempre oferece ao ser humano a possibilidade de promover o seu processo de equilíbrio e de evolução, sempre. Agora, na antiguidade, tinha o sacrifício expiatório, onde as pessoas podiam trazer um animal perfeito, um animal ali em perfeitas condições, sem defeito nenhum, e levava ao templo para ser sacrificado. No Antigo Testamento, lá na época de Moisés, os israelitas sacrificavam animais como cordeiros, bois e pombas no famoso tabernáculo. E aí, muita gente pergunta, o que é o tabernáculo? Era um santuário portátil. Olha a criatividade dos israelenses, né? Naquela época. Era um santuário que se levava para cima e para baixo, portátil, e que ajudou muito como um centro de adoração deles durante aquela peregrinação no deserto e também após a entrada na Terra Prometida. E, logicamente, também no Templo de Jerusalém eles sacrificavam os animais. Esse sacrifício era realizado em determinadas ocasiões especiais, lá dos israelenses. Agora, todas as manhãs e tarde, eles realizavam também. Era chamado, olha que interessante, de holocausto. E quando falo o termo holocausto, faz lembrar a segunda nazismo, lá na Alemanha, né, que sacrificaram os judeus. Eu achei, falei, mas caramba, o que está por trás disso, né? Se mergulhar, tem muita coisa por trás disso, que a gente nem imagina. Eu fiquei pensando, será que sacrificavam pessoas também, naquela época? Não sabemos, né? Não sabemos. Né? Pelo menos eu não sei, mas eu fiquei imaginando, né? Porque o que fizeram na Segunda Guerra Mundial... Né? Bom, e por que os animais eram sacrificados? Para simbolizar que o pecado merecia a morte. Mas Deus aceitava a vida do animal em lugar do pecador. Olha só. E também para receber a misericórdia
considerando a ira de Deus, que eles consideravam um Deus irado, bravo. E também para agradecer a Deus e entrar em comunhão com Ele. Era essa linha de raciocínio para sacrificar os animais. Bom, mas voltando aqui. Lembrando que nós vamos colher infalivelmente aquilo que houvermos semeado, aquilo que nós plantamos. Se estamos sofrendo agora, é porque estamos colhendo os frutos amargos que nós plantamos. Portanto, fique alerta quanto ao momento presente. Para quê? Para não gerar novos débitos. Morou? Plante apenas sementes de otimismo, de amor, a palavra da verdade de Cristo, para a gente colher amanhã os frutos doces, da alegria, da felicidade. Mas é muito comum a pessoa planta abacaxi e querer colher maçã, e não vai colher mesmo, e fica pingando de religião em religião. Aí tem algumas que falam, aquele centro espírita é fraco. Não é o centro espírita que é fraco, é você que é fraco, irmão. Aquele centro não resolveu o meu problema. Pô, mas cara, você bagunçou o coreto durante 40 reencarnações. Aí o bichinho quer resolver geração Z, ele quer apertar um botãozinho, iFood, está resolvido. Não é assim. E tem gente que quer ser curada, inclusive na casa do Dr. Bezerra, numa pancada. Não. Eu levei 2 anos para curar o meu problema. Então, cada caso é um caso. Tem gente que é curado no ato por merecimento, outras é um pouquinho mais demorado. Então, depende do estágio que nós estamos e vários fatores aqui que são analisados. Então, nós temos que agradecer e confiar. A cura vem, só que não é no nosso tempo. Isso eu aprendi. E foi muito legal. O processo de se desenvolver na fé. É muito interessante. Aprendi muito, estou aprendendo muito na casa do Dr. Bezerra. Mas vamos lá. Conforme foi lido, suas qualidades inatas são a prova de que já você viveu realizando aí certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Então, vejam bem, hoje nós vamos avançar na questão dos vícios. Esse item, é um item curto, o item 13 do capítulo 3, ele é curto, mas trouxe tanta necessidade da gente mergulhar, principalmente quando a gente considera a questão dos vícios. Olha, os vícios da humanidade incluem, assim, a grosso modo, as drogas, jogos de azar, pornografia e comportamentos compulsivos. Bom, mas isso é vício? É. Vamos lá, as drogas. Nós vamos conversar um pouquinho, tá? E a gente continua na semana que vem, porque vale a pena a gente dar uma olhada com carinho. As drogas são aquelas conhecidas, né? As lícitas, aprovadas em lei. O tabaco, que é o cigarro, o álcool, e que causa uma dependência enorme. E aí vem os opioides, são essas drogas fortes que causam dependência e prazer. Vamos recordar, opioides são um grupo de produtos farmacêuticos que atuam no sistema nervoso central e periférico, ele atua mesmo, e são usados para tratar aquela dor crônica, aquela dor aguda de alta intensidade. No entanto, alguns opioides são usados como drogas recreativas e podem levar à dependência e à overdose. Os opioides são derivados do ópio, a droga mais antiga do mundo. A maconha, cannabis, é a droga mais consumida no mundo, seguida de opioides, anfetaminas, cocaína e êxtase. É engraçado que tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente acaba copiando. Lá, a maconha é praticamente liberada em alguns estados. Em alguns países na Europa, como Holanda, não sei como que está hoje. Então, e aqui no Brasil, alguns políticos, que nós sabemos, tentaram liberar. E a gente sabe quando libera, a coisa é liberada. Eu conheci um país que era liberado. Pelo amor de Deus. Ali não conseguia dormir direito, viu, meu moço? Pelo amor de Deus.
Tá? Desculpa, estou usando, pelo amor de Deus, não é em vão, não. Então, olha, jogos de azar, você vê essa onda toda aí, esses joguinhos aí pela internet, triguinho, não sei o quê. Por que eles não são chamados jogos de sorte, hein? E sim jogos de azar. Esses jogos podem arruinar e arruinam a vida de muitas pessoas, logicamente perdendo dinheiro, perdendo posses, e pode estar vinculado à vontade de se desafiar e de ter ali um status, querer ganhar de uma forma rápida, fácil. A pornografia é um dos vícios mais modernos e que ganha cada vez mais adeptos. Eu só ouvi uma conversa de um filho de um amigo meu que eu falei, meu Deus, nem dá para imaginar o que essa deep web profunda tem nessa área. E tem muita gente viciada. A evolução da tecnologia, ela coloca o sexo ao alcance de uma forma muito mais fácil. E eu lembro há muito tempo atrás, muito tempo atrás, num trabalho de treinamento e consultoria, uma jovem me consultou. Ela virou e falou, olha, meu namorado está no exterior, ele está fazendo um trabalho lá, e ele me perguntou se a gente poderia realizar isso via internet. E perguntou para mim aquilo, eu falei, caramba. Bom, eu não vou falar o papo todo que eu tive com ela, com essa moça, eu falei, olha, muito cuidado, enfim, eu dei uma orientada para ela em vários aspectos. Portanto, ali estava bem claro que tinha muito mais ali uma atração muito mais material. Bom, eu não vou mergulhar, mas eu expliquei bem para ela, bem na ótica espírita, e deixei assustei ela. O risco de vazar com esses hackers, ela ia ficar famosa em várias partes. Aí ela ficou assustada, caiu na real. Falei, moça, pelo amor... Bom, eu não vou... Quase que eu estou entrando aqui no diário que eu tive com ela. Bom, os compulsivos. Pessoas dependentes da tecnologia, aquela necessidade que ela perde o governo, ela não consegue se controlar, de ficar conectado. Qualquer barulhinho no WhatsApp, ela já corre, abre para ver o que é, e fica de olho no computador, no celular. Ela está viciada. Portanto, é um vício. Opa, é um ato repetitivo e nocivo, hein? Porque você vai enchendo de tranqueiras na cabeça e depois não sobra espaço. Não sobra espaço nem para o afeto, nem para o amor ao próximo. Vício em remédios, meu Deus, que pode ser tão prejudicial quanto a dependência de drogas ilícitas aí potentes. E aí existem outros vícios, como trabalho, comida, esportes radicais. Agora, vamos lá. Qual é o maior vício da sociedade atual? Segundo pesquisadores, a internet causa uma dependência, que, conforme nós comentamos, que é comparável ao álcool e drogas. E já que os efeitos, eles estão constatando vários estudos gravíssimos, conforme nós comentamos aqui. E é chamado de transtorno do vício internet. Já afeta, é incrível como tem transtornos hoje, é incrível a psicologia, ela vai mapeando. Já afeta hoje mais de 50 milhões de pessoas no mundo, esse vício. E o seu efeito maior, sabe qual é? Afastar as pessoas da realidade. Pessoas totalmente fora da realidade, tomando atitudes, decisões, empresas, instituições, e elas tendem a perder o interesse na vida. Caminha para o desânimo, para a lamentação. Tudo que é excesso é veneno. As pessoas não se tocam. E nós estamos tendo excesso de tudo hoje em dia. São padrões de comportamento. Olha, vícios emocionais. Eu não tenho vício nenhum. Eu sou uma pessoa cuidadosa. Vamos ver. Olha, os vícios emocionais são padrões de comportamento que podem ser prejudiciais à saúde mental e aos relacionamentos que você tem com os familiares, no social. Alguns exemplos desses vícios, vocês vão ficar impressionados o quanto a ciência humana está catalogando. Vamos lá. Olha, em resumo, trata-se de uma dependência emocional. A pessoa se torna
Olha, lembra, dependência tem a ver com apego. Apego. E se tem apego, vem o medo. Se tem o medo, vem o estresse. Vem outras coisas por trás também. Tá? Lembra do Buda falando em desapegar-se? Então, mas vamos lá. A pessoa se torna excessivamente dependente de outras pessoas para a sua autoestima e felicidade. Essa é uma dependência emocional. Agora, tem o vício em validação. A pessoa busca constantemente a aprovação dos outros. Ela precisa ser aprovada. Olha, e, consequentemente, ela acaba nem se posicionando, porque muitas vezes ela até se adapta ao grupo para nem se mostra quem é, com receio de não ser aprovada. Entre os jovens é mais ou menos comum, né, que tem aquele querer pertencer, aquela preocupação, e tem muito bullying, aquela coisa toda. Mas já no adulto, vício em drama, a pessoa cria ou se envolve em conflitos emocionais para se sentir viva ou importante. Muito comum em novelinhas aí da televisão brasileira, mexicana, colombiana, agora aí está no pedaço. Vício em confusão, aquela pessoa barraqueira. A pessoa se envolve em confusões o tempo todo. Vocês devem conhecer alguém. Vício em briga, a pessoa se envolve em brigas o tempo todo. Vício em solidão, a pessoa se sente sozinha. Ela é viciada em solidão. Vício em perder o dinheiro. A pessoa ela perde dinheiro. Ela é incrível, ela já tem aquela mentalidade, ela atrai perder dinheiro. Vício em ser abandonado. O camarada, ele teme ser abandonado e atrai isso mentalmente. E ele fica ali ele cria uma prisão mental. Vício em ser traído, a pessoa teme ser traída. Sabe aquela pessoa extremamente ciumenta, que ela, de vez em quando, ela muda os planos só para acompanhar a namorada onde vai? Já pensou? Não? Muitas vezes um trauma, porque foi traído uma vez, acha que vai ser traído sempre. Então vira um vício. Segundo a psicologia moderna, está aí. Vício em ser humilhado. A pessoa teme ser, ela morre de receio de ser humilhada e, consequentemente, ela atrai. E aqui cá entre nós. Quando a gente é humilhado, é uma grande oportunidade para a gente reduzir o nosso orgulho. Eu só dei um espaço aqui para a gente respirar, porque são tantos vícios. Bom, a história da vida da pessoa é um dos principais fatores que podem levar ao surgimento desses vícios emocionais. A infância é tão importante que eu vejo ela sendo tão negligenciada. A infância é um período determinante para o desenvolvimento desses vícios emocionais. E qual o vício que mais mata no mundo? Ainda mais danoso que beber e o tabagismo, o cigarro. Provoca, por sinal, o cigarro provoca mais de 8 milhões de mortes por ano. Tudo bem? Olha. Portanto, vamos voltar aqui. Qual é o vício que mais mata no mundo? O Brasil deu um passo enorme aí nesse sentido, mas com propagandas nos invólucros do maço de cigarro, mas o mais danoso que beber, a bebida derrete neurônio. Bom, a bebida traz uma série de consequências, não é só no fígado, pelo amor de Deus, afeta nos neurônios, afeta em tudo, na memória, enfim. Mas, mais do que a bebida, o cigarro, que provoca, conforme nós comentamos, mais de 8 milhões de mortes por ano, dado recente. E, olha que interessante, 1,3 milhões de pessoas morrem devido ao tabagismo passivo, que é você não fuma, mas você convive com uma pessoa que fuma. E ela acende cigarro ao teu lado, você fica fumando junto com ela. Você não fuma, mas você fica respirando aquele
aquela fumaça que tem mais de 256, dizem, substâncias cancerígenas. E as pessoas estão jogando constantemente. Pega uma pessoa fechar num quarto, tudo fechado, e fumar um cigarro, e se ela fuma 20 cigarros por dia, ela joga 20 quartos de fumaça por dia, ela polui mais do que o boi, que libera aquele gás. O tabaco mata até metade de seus usuários. Olha bem, hein? Tá? Ele provoca, tá? Sendo 1,3 devido ao tabagismo passivo. Portanto, ele mata ali, voltando aqui, ele mata até metade, relembrando, até metade de seus usuários. Vamos supor, planeta Terra, vamos lá, por enquanto eu vou dizer, né? Está lá 1,1 bilhão de fumantes, praticamente metade vão morrer por causa do cigarro. Então dá para imaginar. E muito mais os países de baixa e média renda. Dá para imaginar os países mais pobres. Né? Qual é o vício mais antigo do mundo? O ópio. E aí, interessante, eu já estou terminando. O ópio é uma das mais antigas dependências de drogas do mundo, conforme nós já comentamos. Ele vem de uma planta chamada papoula do ópio, e o maior exportador mundial de derivados do ópio, sabe qual é o país? O Afeganistão. E agora também é um dos maiores consumidores mundiais do narcótico, que é o ópio. E também com seus derivados, que é a heroína, segundo o relatório da ONU recente. E foi lá que os americanos deixaram lá quase 5 bilhões de armas. O Afeganistão tem aí um perfil de terrorismo enfim, de não respeitar os direitos das mulheres. São o perfil do Afeganistão é um perfil. E está aí, está explicado. Dá para imaginar energia mental? Eu vou passar minhas férias no Afeganistão? Jamais. E um detalhe importante. Cerca de 2% da população adulta lá consome normalmente, mas esses números eles estão em dúvida, porque tem muitas crianças entrando no esquema. E um detalhe, o Afeganistão atingiu o mesmo nível do Irã. O Irã, que hoje faz parte dos BRICS. Então, o Irã, que é um dos campeões também no consumo de droga. A energia não é nada boa no Irã. E deu uma pesquisada. Eu vou parar aqui, tá? Mas, em resumo, nós sabemos o que essas drogas provocam, vocês devem estar a par. Então, olha, nós estamos caminhando aqui para, na próxima semana, a gente concluir a questão do vício e levar para um dos grandes males que nós vamos discutir na próxima semana, que é o individualismo. Então, eu paro aqui, eu desejo a todos uma extraordinária semana, reflitam nos atos repetitivos que nós temos, e isso me faz lembrar uma frase do Sócrates, para fechar aqui. Sócrates, lembra aí por volta de 469 anos antes de Cristo, por volta disso, acreditava que o homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos e seus pensamentos a si próprio. É dele aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, invista em conhecimento de você mesmo. Eu vou repetir essa frase e na próxima semana eu vou deixar um exercício legal nesse sentido para se conhecer. Que Deus abençoe a todos e eu volto a repetir, tenha uma extraordinária semana investindo, olha como tarefa, em se autoconhecer. Fechamos. Que assim seja. Que assim seja, Davidson. Muito obrigado. Realmente, autoconhecimento é o sentimento maior que nós podemos praticar e exercer em benefício próprio, não é? Nós mesmos seremos os beneficiados. Mas muito bem. Eu gostaria, neste momento, de passar as vibrações da noite e convidar a todos presentes meditar e orar junto com o Dr. Deolindo. Dr. Deolindo que está presente espiritualmente junto de nós, trazendo conforto para as nossas necessidades.
É com grande pesar que ele não pôde estar, mas nós vamos preencher essa lacuna com grande amor e carinho que todos nós temos em nossos corações. Vamos então orar e meditar com Jesus, com o Dr. Deolindo, Dr. Bezerra de Menezes, em favor dos nossos irmãos. Irmãos que estão necessitados de um amparo, de um carinho, de um amor, né? De uma força para que se levantem e se curem. E que todos nós sabemos que podemos, somos capazes, basta que a gente possa exercer a nossa fé, o nosso carinho para com nossos irmãos. Que Jesus disse isso. Todos nós somos capazes, todos nós podemos levar a cura a todos que precisem, porque nossa fé move montanhas, não é? Então, vamos nos concentrar aos nossos irmãos necessitados desse apoio, desse carinho, moradores de rua, que estão em UTIs de hospitais, que recebam neste momento esta energia que estamos gerando agora em favor de todos os nossos irmãos. Por quê? Porque somos uma grande família, somos unidos pelo amor de nosso querido Pai, Deus, e Jesus, o nosso querido Mestre. Jesus, nosso Mestre e nosso médico, que nos traz carinho, amor, está sempre junto de nós, nos amparando e trazendo todo o conforto para as nossas necessidades. Então, vamos orar e meditar com Ele, agradecendo esse estudo maravilhoso de hoje. E agradecendo também a Jesus por todos esses momentos felizes que tem nos proporcionado. Nós vamos dirigir a prece de Cáritas, prece maravilhosa que foi feita por Irene numa véspera de Natal, né? Como disse o Davis. E que tanta força existe nessa prece, que tanto amor tem nela para que a gente seja fortalecido com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. A prece de Cáritas hoje, a Renata fará para nós. Renata, você tem a palavra. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Que todos tenham uma noite reconfortante, uma noite de reparações, uma noite de colheita
de bons frutos. Né? Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.